Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, mais esse estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje vamos estar estudando a lição número 2, o lar cristão. E aqui ao meu lado está a irmã Mona Lisa, que também vai estar cooperando com este estudo. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos então à leitura do verso áureo que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Provérbios 24, verso 3. Então vamos para a primeira pergunta. Como era o lar de Jesus na terra? Mateus 2:23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazaré. Então aqui no verso, de Mateus nos mostra a moradia do Senhor Jesus, que era na cidade de Nazaré. Isso, e a nota então vai nos dar maiores detalhes, de como era então o lar de Jesus aqui na terra. Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporciona as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Jesus veio ao mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu Filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente feito com contentamento. A hora de estudo junto da mãe com o rolo aberto das escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Então aqui nós podemos ver na leitura que não é uma residência dispendiosa, com mobília trabalhada, com ostentação e luxo, que vai proporcionar então um lar feliz, Mas sim o quê? Um lar onde Cristo habita, onde Deus habita, Ele fala aqui que então a habitação dele era nas colinas da Galileia, no lugar isolado. Nós vemos que a irmã Mona Lisa leu em Mateus que a habitação era em Nazaré, mas no lugar mais isolado, então nas colinas, Um lar onde era mantido pelo trabalho honesto, Aqui fala que tinha muita abnegação, economia, E ao mesmo tempo ele entregava um serviço paciente, feito com contentamento. E aí tinha a hora também de estudo, junto à mãe, com o rolo aberto das escrituras. E aí, por fim, ele também tinha muito contato com a natureza, estudando a criação e mantinha, então, dessa forma, uma maior comunhão para com Deus. E aí, então, vamos à segunda pergunta, que diz assim: o que é o coração da sociedade, da igreja e da nação? Eu vou estar lendo em Provérbios 24, verso 3 ao 4, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Então, com a sabedoria se edifica a casa, mas uma sabedoria vinda da parte de Deus, Sim.
Então a nota nos diz: a sociedade compõe-se de famílias e é o que façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas, né? Então, a gente vê aqui a comparação que é feita, né? O lar, né? É comparado com o coração, né? Aquilo que sai do coração, que nem disse o texto bíblico aqui, procedem as saídas da vida. Então, como se o lar fosse o coração e tudo aquilo que saísse de bom, que sair de bom dele, vai o quê? Vai trazer êxito para a igreja, vai trazer prosperidade para a nação, né? Então, a gente vê como que a influência do lar é grande, né? Como é importante para a sociedade como um todo e para a igreja, sim, né? Então, a terceira pergunta: como é o lar cristão? Então, vamos ler em Gênesis 28, 17. E temendo, disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Isso. Então vamos à leitura da nota que diz assim: o lar deve ser tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultive as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Então, o lar cristão deve ser aqui na terra um pequeno pedaço do céu, né? E onde se cultivam então o amor e afeições mútuas para com os outros, né? Diz aqui que é onde as afeições não devem ser então reprimidas, mas se manter a cortesia e a simpatia, né? De um para com os outros. Agora vamos então à quarta pergunta, que diz assim: em que espécie de lar Deus habita? Vamos ver o que diz na leitura em Salmo 128, de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos ler a nota. Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família ensinam os filhos a considerarem o temor de Deus como o princípio da sabedoria. Glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que ama e obedece a Deus e contra ele não se rebela. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome lhe será familiar e o reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano, e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essas famílias têm direito à promessa: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30. Então, o Senhor habita, né, num lar onde que ele é reverenciado, né? Onde que a família é bem dirigida, né, bem educada, né, que tem os princípios de Deus ali, tudo se encaixa, tudo é perfeito, né? E fala que os anjos se deleitam numa família assim, né? Que Deus, ele se agrada de um lar, né, na comunhão com a palavra dele, né, bem ordenado, né? E essas famílias, então, elas têm o direito a reivindicar a promessa, né? Aos que me honram, honrarei. Vamos então prosseguir para a quinta pergunta.
O que deve ser o lar para as crianças e os anjos? O lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo, e sua maior atração deve ser a presença da mãe. As crianças têm natureza sensível e amorosa. Facilmente se consegue agradá-las e facilmente também se sentem infelizes. Mediante uma disciplina branda, com palavras e atos amáveis, as mães podem unir os filhos ao seu coração. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Então, aqui nós vemos pela leitura que o lar, deve ser para as crianças e os anjos, deve ser o quê? O mais atrativo, né? O mais atrativo lugar do mundo deve ser o lar. E aqui fala que as atenções, a maior atração do lar, então, será a mãe. Que a mãe ali, então, ela tem mais convívio normalmente com os filhos, né? Apesar que hoje em dia muitas mães têm a necessidade de trabalhar fora, né? Mas natural seria a mãe então estar ali, permanecer mais com o filho, acompanhando na sua educação no dia a dia. Então fala que dessa forma ela pode, mediante uma disciplina branda, né, com palavras e atos amáveis, as mães podem unir então os filhos ao seu coração. E vamos então à sexta pergunta, que diz assim: quem são os responsáveis pela atmosfera feliz no lar? Vamos ler o que diz em Colossenses 3, versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, que foi lido já até na lição anterior, né, irmã Mona Lisa? Sim. Você que é mãe deve saber até melhor falar sobre essa questão, né? Que às vezes os pais não têm muita paciência e acabam deixando a criança irritada, nervosa, né? Isso. Então tem que ser uma correção no Senhor, né? Com sabedoria. Com sabedoria, sem provocar a ira então dessas crianças. Então, vamos ler a nota. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre o vosso próprio coração e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso e paciente. Animai vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. A atmosfera assim criada será para as crianças o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo a saúde e o vigor do espírito e do corpo. Então, vemos que a responsabilidade aqui é muito grande, né, sobre os pais, né? E continuando a nota, diz: a atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. A influência dos pais é muito grande, né? Então vai irradiar, né, para os filhos, né? Por isso que devemos estar em constante vigilância, comunhão com Deus, para podermos passar algo assim que seja agradável, né, a Deus, para que nossos filhos possam ser filhos obedientes a Deus, felizes, né, no lar também, e assim vai ser levado avante, né, essa influência. Então vamos para a sétima pergunta. Que argumento faz o incrédulo se calar? Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E a leitura da nota diz assim: uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode contradizer.
Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos e que o Deus de Abraão está com eles. Então, o argumento que faz o incrédulo se calar é uma casa cristã e bem ordenada. Fala que então é um poderoso argumento, né, em favor da realidade da vida cristã, porque a família então estará dando um bom testemunho de que eles vivem na prática então o evangelho, né? Então tem um valor inestimável, né, que nem disse aqui em Provérbios, né? Maior do que muitas riquezas, né? E a 8ª pergunta então diz assim: quando o lar se torna um símbolo do céu e por quê? Eu vou estar lendo então em Filipenses 2, versículo 1 ao 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E a nota nos diz: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão o amor e confiança. Vemos aqui que tudo depende o quê? Da gente cumprir a vontade de Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, todas as coisas funcionam perfeitamente dentro de um lar, né? Tem amor, tem confiança, né? A gente vê o agir e o operar de Deus. Isso, então eles vão ter um respeito mútuo, né? Vamos para a 9ª, então. Que valor tem o lar cristão para o avanço da obra evangélica? Então vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a leitura da nota diz assim: os missionários do Mestre preparam-se melhor para a obra lá fora em lares cristãos, onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde a fidelidade se tornou segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos descuidosa e casual atenção, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Então, que valor tem o lar cristão para o avanço da obra evangélica? Fala que é um valor inestimável, né? E missionários que são preparados, então, em lares cristãos, eles têm o quê? O melhor aproveito, né? É como se o lar fosse uma escola, né? Ali ele está aprendendo, se preparando para quando for sair para fora, levar a mensagem, ele vai estar apto, né? Porque ele, no seu próprio lar, ele já mantinha então uma comunhão com Deus, né? Então assim ele vai estar melhor preparado para apresentar Deus, né? Nos campos missionários. Vamos então à 10ª e última pergunta. Até onde se estende a influência de um lar cristão? Porque muitas vezes a influência não se faz sentir. Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, verso 2, 20. Capítulo 2, então verso 20, diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra.
E a nota nos diz: quando a religião se manifesta no lar, sua influência será sentida na igreja e na vizinhança. Mas alguns que professam ser cristãos conversam com os vizinhos acerca de suas dificuldades domésticas. Contam suas penas de modo a atraírem a si a simpatia. É, porém, grande erro derramar nossas aflições nos ouvidos de outros, especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa vida irreligiosa e nosso caráter defeituoso. Os que saem para contar suas mágoas particulares aos outros fariam melhor em ficar em casa para orar e entregar sua vontade perversa a Deus, caírem sobre a rocha e se despedaçarem, morrerem para o próprio eu, para que Jesus os faça vasos de honra. Então, a nota aqui nos deixa claro, sobre a primeira parte da pergunta. A influência de um lar cristão vai muito além, para a igreja, para a vizinhança, Sua influência é sentida, por muitos ao redor, E muitas das vezes essa influência não se faz sentir por quê? Pela falta de sabedoria, Muitas das vezes aqui, que nem a nota nos trouxe, falando sobre talvez irmãos que, ao invés de atraírem simpatia para o Senhor Jesus, para a obra de Deus, acabam escandalizando, levando só problemas, dificuldades, Atraindo simpatia a si, em vez de atrair a simpatia de Deus. E assim eles estão dando o quê? Um mau testemunho do Evangelho. Sim, e isso daí é que a irmã White deixa muito claro que seria melhor que ficasse em casa orando, Porque não traria o quê? Problemas, para a igreja, uma má imagem, talvez, Então, é algo assim que a gente tem que estar sempre na comunhão, analisando, as nossas conversações, Então, essas pessoas, primeiramente, deveriam, então, caírem, sobre a rocha, se despedaçarem, morrerem para o próprio eu, para que Jesus os faça, então, vasos de honra. Como foi lido no verso da Bíblia, que tem vasos de barro, vasos de honra, Então, assim chegamos então ao final desse estudo. E o meu desejo para você que está nos assistindo é que possa ser de grande proveito, de crescimento espiritual em sua vida. E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar aí com os amigos e familiares, para que essa mensagem possa alcançar um número maior de pessoas. E que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.